Graça e paz, seja bem-vindo à madrugada de oração. Ouça essa canção que fala sobre a geração do avivamento. É o que Deus quer fazer nesses dias, levantar uma geração que vai fazer a diferença no mundo dos iguais. Uma geração que não vai ceder às crises, mas vai enfrentar as crises e vai vencê-las. A geração do avivamento. Ouça essa canção. A nossa geração irá impactar o mundo cheio da unção. Essa geração, Deus está levantando na terra nesses dias. Faça parte desses que serão levantados dessa geração, em nome de Jesus. Essa é a geração do avivamento que Deus vai levantar e usar poderosamente para impactar o mundo. Você é escolhido por Deus para fazer parte dessa geração. A geração que será cheia do Espírito Santo, que Deus vai usar para curar, restaurar e ganhar vidas no mundo inteiro. Essa é a geração que vai impactar o inferno, que vai resgatar o perdido e libertar o oprimido do diabo. Você é convidado para fazer parte da geração do avivamento. Geração do avivamento. Aleluia! Glória a Deus. Geração do avivamento. Esse é o tema da nossa palavra nesta madrugada de oração. Geração do avivamento. Hoje, durante todo o dia, o período que eu fiquei em minha casa, foi assistindo o Tecende. Precisei sair para resolver algumas coisas, voltei, continuei assistindo o Tecende Brasil ao vivo. Assista, entre no YouTube, assista. Quantas palavras remas, quantas palavras tremendas. Quando eu vi a apóstola Valnice Milhomes falando, me lembrei como ela foi um referencial para mim, na minha infância e adolescência, para que eu me tornasse a mulher de Deus que eu sou hoje. E quando eu vi a Valnice falando sobre fé, sobre esta fé que precisamos ter nesses dias, que vai mover o sobrenatural. Isto impactou a minha vida, pois é o tema da nossa igreja esse ano, 2020, o ano do sobrenatural. E nós estamos vivendo o sobrenatural. E quando eu assistindo o Tecende, ouvi várias palavras, louvores, adorações, falando sobre levantar uma juventude no Brasil e nas nações que vão impactar o mundo. E a palavra que Deus trouxe no meu coração para esta madrugada de oração é uma geração de avivamento. Diga comigo, eu faço parte da geração do avivamento. Deus quer levantar um exército de jovens, de homens e mulheres que vão impactar a sua geração. Geração do avivamento, e você precisa dizer ao Senhor, Deus, conta comigo, porque eu decido fazer parte da geração do avivamento. E eu quero compartilhar com você uma palavra rema do coração de Deus para o seu coração. No livro de Números, capítulo 13, que nos diz assim: então o Senhor disse a Moisés, envia homens para sondar a terra de Canaã, que 12 israelitas
e enviarás um homem de cada tribo de seus pais, todos eles líderes entre os israelitas. Então Moisés os enviou do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos eles eram líderes entre os israelitas. Detalhes, todos eram líderes. E estes são os seus nomes. Da tribo de Rubem, Samuá, filho de Zacur. Da tribo de Simeão, Safate, filho de Nori. Da tribo de Judá, Calebre, filho de Jefoné. Da tribo de Isacar, Igal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Da tribo de Benjamim, Paiti, filho de Rafu. Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode. Da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Sezu. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Asser, Setur, filho de Micael. Da tribo de Naftali, Nabe, filho de Fófice. Da tribo de Gade, Geuel, filho de Maqui. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou para sondar a terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Moisés os enviou para sondar a terra de Canaã e disse-lhes: subi pelo Neguebe e atravessai as montanhas. Vede como a terra e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Vede como a terra em que habitam, se é boa ou má, como são as suas cidades, se acampamentos ou fortalezas, e como a terra se é fértil ou não, se há árvores nela ou não. Procurai colher alguns frutos dela. Aquela era a estação das primeiras uvas. Então eles subiram, sondaram a terra, desde o deserto de Zim até Reobe, perto de Lebo-Amate, e subindo para o Neguebe, foram até Hebrom, onde viviam Aimã, Senai e Talmai, filhos de Anak. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoar, no Egito. Depois foram até o vale de Escol, e dali cortaram o ramo de videira com um único cacho, que 2 homens trouxeram numa vara, e trouxeram também ramos e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol, por causa do cacho que os israelitas cortaram ali. O relatório desanimador dos espias foi o seguinte: a fim de 40 dias, eles voltaram de sondar a terra. Ao chegarem, apresentaram-se a Moisés e a Arão e a toda a comunidade dos israelitas no deserto de Parã, em Cádiz. Então relataram tudo a eles e a toda a comunidade, mostraram-lhes o fruto da terra. E prestando contas a Moisés, disseram: fomos à terra a qual nos enviaste, ela de fato dá leite e mel, e este é o seu fruto. Contudo, o povo que habita nela, nesta terra, é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos também ali os descendentes de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto ao mar e ao fogo do rio Jordão, ou ao longo do rio Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se diante de Moisés e disse: temos de subir e nos apoderar dela, pois com certeza conseguiremos prevalecer contra ela. Mas os homens que haviam subido com ele disseram: não conseguiremos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Então depreciaram diante dos israelitas a terra que haviam sondado, a terra por onde passamos para conhecê-la, e uma terra que devora os seus habitantes, e todos os que vimos nela são homens
de grande estatura. Então vimos ali os nefilins, pois os descendentes de Anak procedem dos nefilins, e éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos e também aos olhos deles. Capítulo 14 do livro de Números. Então toda a comunidade levantou a voz e gritou, e o povo chorou naquela noite. E todos os israelitas murmuraram contra Moisés e Arão. E toda a comunidade lhes disse: seria melhor se estivéssemos morrido na terra do Egito. Seria melhor se estivéssemos morrido nesse deserto. Porque o Senhor nos trouxe a esta terra para cairmos à espada. Nossas mulheres e nossas crianças serão capturadas. Não seria melhor voltar para o Egito? E diziam uns aos outros: escolhamos um chefe e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra diante de toda a assembleia da comunidade dos israelitas. E Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, que faziam parte dos que haviam sondado a terra, rasgaram suas roupas e falaram a toda a comunidade, a todos os israelitas: a terra por onde passamos para conhecê-la é extraordinária. Diga aleluia. Se o Senhor se agrada de nós, então nos estabelecerá nessa terra e dará para nós a terra que mana leite e mel. Apenas não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, pois será comido por nós como pão. Eles estão sem defesa e o Senhor está conosco. Não os temerás. Aleluia. Glória a Deus. Só até aí. Geração do avivamento. Decida hoje fazer parte dessa geração do avivamento. Aqui nós vemos uma história verídica, aonde Moisés envia 12 homens, 12 espias para espiar a terra de Canaã, a terra prometida. E quando esses 12 homens chegaram lá, eles viram que a cidade era fortemente fortificada, mas era uma cidade que para carregar um cacho de uva precisava 2 homens segurarem. Era uma cidade que os frutos eram enormes, também haviam gigantes, homens enormes. E uma cidade sitiada, uma cidade totalmente tomada, aonde esses 12 espias, 10 deles, voltaram trazendo relatos negativos daquilo que eles viram. Eles viram somente os problemas, eles viram somente as dificuldades. Eles não viram que a terra era boa, que os frutos eram grandes, enormes e que a terra manava leite e mel. Eles viram somente os gigantes. Eles ficaram atemorizados com aqueles homens enormes e com aquela cidade fortemente fortificada. E eles chegaram relatando a todo o povo que era impossível eles tomarem aquela terra. Eu quero dizer para você que nós estamos vivendo dias onde muitas pessoas estão dizendo que é impossível essa situação que o mundo está vivendo ser revertida, mas eu creio em um Deus que é poderoso para fazer muito mais do que pedimos e do que pensamos. Muitos estão olhando o coronavírus, o que estamos vivendo nesse tempo, como um gigante, como algo impossível de ser resolvido. Mas eu quero dizer para você que os teus olhos estão como esses 10 espias, olhando somente as dificuldades, olhando somente os problemas. E com certeza as pessoas que falam mais notícias, elas conseguem facilmente contaminar as outras. Isso é comprovado. Uma boa notícia, ela alcança entre 100 pessoas, ela alcança 10. Uma má notícia, entre 100 pessoas, ela alcança 100 pessoas, 100%.
Essa é uma realidade. Uma boa notícia entre 100 pessoas alcança só 10. Só 10 acreditam na boa notícia, mas uma má notícia alcança as 100 pessoas. Muitos estão assim, transmitindo as más notícias que estão ouvindo nesse tempo. Não só da situação dessa pandemia, mas as más notícias da sua vida e da vida dos outros. E eu quero dizer a você nessa noite que esses 10 homens, eles contaminaram todo um povo que começaram a murmurar, que começaram a reclamar. Deus havia tirado esse povo que era escravo do Egito, estavam ali escravizados por Faraó durante anos, comendo cebolas, sendo maltratados, humilhados. Deus então os livra do Egito e leva eles rumo à terra prometida, à terra da promessa. E eles então, contaminados por esses 10 espias, começam a murmurar, começam a lamuriar, começam a reclamar. E eles se levantam contra Moisés e contra Arão. Eles se rebelaram contra o líder. Eles se levantaram contra o líder daquela nação. É o que nós estamos vendo acontecer com a nossa nação. Eles se rebelaram contra Moisés e Arão, que tinham uma direção de Deus para aquele tempo. Havia-se muitas dificuldades. As circunstâncias mostravam uma crise onde seria impossível alcançar a terra prometida. Mas eles estavam olhando com os olhos naturais e eles conseguiram contaminar todo aquele povo que se levanta contra o líder Moisés e contra o líder Arão. E Moisés e Arão vão clamar, vão se prostrar diante do Senhor, vão orar, vão chorar diante do Senhor por aquele povo que estava murmurando e que inclusive queria voltar para o Egito, queria voltar para o lugar da escravidão. Talvez muitos estão assim hoje, querendo voltar para o Egito, querendo voltar para o lugar da escravidão. Mas eu quero dizer para você que para fazer parte da geração do avivamento, você precisa ser como Josué e Calebe. Josué e Calebe representa a geração do avivamento nos nossos dias. E eu quero dizer a você que Deus está levantando na terra homens e mulheres com a unção de Josué e de Calebe, de coragem, de força. Aonde nós vemos no texto que nós lemos, que Calebe então ele se levanta para dizer ao povo naqueles dias que ali havia um lugar que era bom e que eles poderiam conquistar. Olha o que o Calebe diz, verso de número 30. Então Calebe fez o povo calar-se diante de Moisés e disse: temos de subir e nos apoderar dela, pois com certeza conseguiremos prevalecer contra ela. Sabe o que você precisa para fazer parte da geração do avivamento? Você precisa da unção de Calebe. Qual era a unção de Calebe revelada nesse versículo? Era uma unção de coragem e determinação. Calebe, ele tinha sobre ele a unção de coragem e determinação. Ele era corajoso e ele estava determinado. Ele fez todo o povo se calar diante de Moisés e disse: vamos, subamos e vamos conquistar a terra. Sabe o que você precisa para fazer parte da geração do avivamento? Você precisa de coragem e determinação. Você precisa da unção de Calebe para conquistar a terra. Coragem e determinação. A segunda coisa que você precisa está aqui no texto que nós lemos. Diz assim, no capítulo 14.
a partir do verso 6, e Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, que faziam parte dos que haviam sondado a terra, rasgaram suas roupas e falaram toda a comunidade dos israelitas: a terra por onde passamos para conhecê-la é extraordinária. Se o Senhor se agradará de nós, então nos estabelecerá nessa terra e a dará para nós a terra que mana leite e mel. Apenas não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, pois será comido por nós como pão. Eles estão sem defesa e o Senhor está conosco, não o temais. O que você precisa também para fazer parte da geração do avivamento é da unção de Josué. Qual era a unção de Josué? Está bem explícita nesse texto. Josué, ele tinha a visão espiritual diante dos problemas. Você precisa dessa unção, de ter a visão espiritual diante dos problemas. Josué, ele não viu as dificuldades. Ele não viu os gigantes, ele não viu as cidades fortemente fortificadas no sentido espiritual. Quando ele volta trazendo relatório para Moisés, ele disse: olha, a terra é boa. E ele fala exatamente uma palavra que me chama a atenção: a terra por onde passamos para conhecê-la é extraordinária. Tudo isso vai da visão que você tem diante das coisas, diante da vida, diante dos problemas, diante daquilo que está diante de você. Como você está enxergando, como você está vendo o que está à sua frente. A unção de Josué fazia-o enxergar com os olhos espirituais. Você precisa enxergar com os olhos de Deus. Muitas vezes nós olhamos com os nossos olhos naturais, com os nossos olhos carnais. Nós não conseguiremos ver as coisas boas, só as coisas ruins. Mas Josué então disse que a terra era extraordinária. Ele não falou dos gigantes, ele não falou que a terra era fortificada, mas ele falou somente das coisas boas que ele viu. E eu te pergunto, o que os seus olhos estão vendo? Como você enxerga o mundo? Como você enxerga o que está acontecendo? A sua visão precisa mudar. Talvez você está olhando com os olhos naturais. E eu quero nessa noite te desafiar a olhar com os olhos espirituais, a olhar com os olhos de Deus, como Deus enxerga toda esta situação. Josué viu a terra como algo extraordinário, como algo magnífico, belíssimo, como um lugar que estava pronto a ser conquistado. E que a unção de Josué, que te fará enxergar além do natural, venha sobre ti nessa noite em nome de Jesus. Você precisa olhar, enxergar com os olhos espirituais. Como Deus vê. A unção que Josué tinha também era uma unção que estava também sobre o seu líder Moisés. A unção de poder e autoridade. Olha o que Josué diz: apenas não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, pois será comido por nós como pão. Eles estão sem defesa e o Senhor está conosco, não temais. A unção de poder, a unção de autoridade que estava sobre Moisés também estava sobre Josué. E Josué então disse: não sejais rebeldes. Autoridade, usando de autoridade para falar com o povo que estava rebelde, se levantando contra o líder Moisés e acreditando das más notícias dos 10 espias.
e não estavam acreditando naquilo que Caleb e Josué estavam falando. E essa autoridade, então, de Josué precisa ser liberada hoje sobre a sua vida, em nome de Jesus, para que você faça parte da geração do avivamento. Amém? E essa unção de poder e autoridade, aonde ele diz: o povo desta terra será comido por nós como pão. Ele aí manifesta a unção de poder e a unção de autoridade. Deus quer te revestir de poder. Atos 1:8. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A parte A do versículo fala isso. Para quê? Para ser testemunha. E eu vou falar do lugar onde você está. Para ser testemunha em Itaiobeiras, em Minas Gerais, no Brasil e nas nações da terra. Atos 1:8 diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E essa é a geração que Deus quer levantar, com a unção de Josué, de poder e autoridade, para poder vencer e conquistar. E a terceira coisa que você precisa para fazer parte da geração do avivamento é não temer. Não temais, não temais. É o que diz a última frase do versículo de número 9, do livro de Números, capítulo 14. Não temais, não temais. Tem muita gente com medo, muito crente com medo, muito conhecedor da palavra com medo nesses dias. E eu quero dizer, não temais, não temais. Para fazer parte da geração do avivamento, você precisa da unção de Caleb, a unção de coragem e determinação. Você precisa da unção de Josué, a unção de poder e autoridade. E você precisa não temer. Existem inúmeras vezes que a Bíblia repete esta frase: não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou teu Deus. Quantas vezes repete então na Bíblia a frase não temas? E por que estamos vivendo em um tempo em que as pessoas que conhecem até a palavra estão temendo, estão tendo medo? Para fazer parte da geração do avivamento, que é a unção de Caleb, de coragem e determinação venha sobre ti. Que a unção de Josué, de poder e autoridade venha sobre ti. Que a unção que te fará vencer o medo. Não temer jamais, a não ser a Deus. A Ele você deve temer todos os dias, ao Deus de Israel. Mas não temer aos homens, não temer o inimigo, não temer a esse vírus, não temer aos problemas, às dificuldades da vida. Deus está te chamando para fazer parte da geração do avivamento. Amém? E eu quero orar por você nesta hora. Eu quero orar por você neste momento. Deus está te chamando para fazer parte da geração do avivamento. Deus está te chamando para você se levantar e fazer parte da geração do avivamento. E eu quero orar por você nesse momento. Ó Deus, eu oro para que a unção de Caleb, de coragem e determinação venha sobre esta geração. Eu oro para que a unção de Josué, a unção de poder e autoridade venha sobre esta geração. Eu oro para que a unção de não ter medo, mas temer o Senhor, ter reverência e respeito a Deus e obediência, mas não temer, como diz a palavra, não temas, não temais. Não temas, eu sou contigo. Que o Senhor levante esta geração, ó Pai, que vai trazer o avivamento na terra, com a unção de Josué e Caleb nesses dias, para trazer as boas notícias para o povo na terra. As boas notícias que diante dos gigantes, de cidades fortificadas, de problemas, de lutas que enfrentamos,
somos a geração do avivamento que trará sobre a terra restauração, cura, libertação, transformação e salvação em nome de Jesus. Amém? Você é chamado para fazer parte da geração do avivamento. Diga comigo, eu faço parte da geração do avivamento. Tome posse da unção de Josué e Caleb sobre a sua vida nesta madrugada de oração. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero te lembrar que amanhã, às 9h30 da manhã, estaremos fazendo uma live ao vivo com o pastor Juan do Chile. Medo versus confiança, onde temos uma palavra rema do coração de Deus para o seu coração, aonde Deus falará profundamente ao teu coração. E você então receberá do Senhor uma confiança sobrenatural que te fará resistir todo medo e vencer todas as lutas que estão diante da sua vida, que estão diante de nós. Então, amanhã, às 9h30 da manhã, no Instagram da Igreja do Caminho, @igreja.docaminho.taiobeiras. Isso mesmo. Eu vou colocar aí no nosso Facebook, nas nossas redes sociais, para que você entre no nosso Instagram e participe da nossa live ao vivo. E você também poderá fazer perguntas, pedidos de oração, que nós estaremos orando por você e pela sua família, pelos seus problemas, pelas suas causas, pelas suas dificuldades, repreendendo todo medo e declarando que a confiança no Senhor Deus Todo-Poderoso encherá o teu coração e o coração da sua família. Recebi hoje uma boa notícia, que o Ale Barbosa já saiu do CTI, está numa enfermaria, e nós estamos orando por você, Ale Barbosa. Cremos na cura, cremos no milagre. Vamos orar por todos que estão enfermos agora. Ó Deus, oramos por todos que estão infectados com coronavírus em toda parte do Brasil e do mundo, declarando cura, milagre sobrenatural do Senhor sobre essas pessoas. Aonde quer que tenha um enfermo, de qualquer tipo de enfermidade, coloque a mão sobre a tua enfermidade agora e receba a cura e receba o milagre em nome de Jesus. Eu profetizo, seja curado, seja liberto, seja restaurado, seja transformado e que a salvação chegue à tua vida e à tua casa em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. A geração do avivamento. Dê a Deus como resposta. Eu faço parte da geração do avivamento. Amém? Que esta palavra seja um rema para a sua vida nesta madrugada e que possa gerar a vida de Deus em você. E toda a unção e capacitação para ser a geração do avivamento ou para fazer parte da geração do avivamento. Eu te convido a fazer parte do projeto Compaixão, levando o Evangelho das duas mãos, levando Jesus e levando o alimento. Hoje no TCM de Brasil nós assistimos, eles estão arrecadando alimentos e bíblias para distribuírem para as famílias na África e também em outras partes do mundo. E eu desafio a você também, se você quiser doar bíblias, nós estaremos entregando bíblias, estamos entregando folhetos, as 4 leis espirituais nas casas, aonde vamos orar e levar os alimentos, mas você pode também doar uma bíblia, quem sabe uma caixa de bíblias, você pode doar para estarmos entregando em cada casa, junto com as cestas básicas. Como eu já disse, meu telefone continua tocando, WhatsApp, temos muitas e muitas pessoas ainda necessitadas, precisando do alimento. Você pode doar cestas básicas, você pode doar alimentos, procure a empresa Realize, a Adriana, que fez um projeto lindo, maravilhoso, chamado Varal Solidário, aonde ela está entregando as tarefinhas escolares, não só para crianças que estão sendo alfabetizadas, mas também para o 5º ano, 6º, 7º ano. Você pode ir
dar o seu quilo de alimento, ou quem sabe uma cesta básica e pegar uma tarefa daquela, levar para sua casa, para que o seu filho possa estar estudando em casa neste tempo de pandemia, onde as escolas não estão funcionando. Participe do projeto Compaixão. Você pode nos procurar pelas redes sociais, fazer a sua doação, peça o número da conta que nós vamos mandar para você e você depositar o valor de uma cesta básica. É R$ 51,50. Isso mesmo, o preço que nós conseguimos aqui. Então nos procure, faça a sua doação, nos ajude no projeto Compaixão, levando o evangelho das duas mãos, aonde juntos nós somos mais fortes. E doe também Bíblias, porque nós estaremos entregando uma Bíblia em cada casa. Esta foi a madrugada de oração. Receba um forte abraço e um beijo no coração da pastora Renata Bussar. Te espero amanhã na nossa live, às 9h30 da manhã, no Instagram, com o pastor Juan do Chile. Medo versus compaixão. Ou melhor, confiança. Desculpa. Medo versus confiança. Assista a nossa live ao vivo e participe conosco. Que Deus te abençoe. Enquanto você dorme, Deus trabalha por você. Que Deus te abençoe e te guarde, te livre do mal, te proteja e traga sobre a sua vida toda a provisão necessária e a bênção da paz, da saúde e da salvação venha sobre a sua vida, a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe.